Boa noite, amada igreja do Parque São Basílio. Boa noite a você, amigo que nos visita também através do seu equipamento em nosso site, para que nesta hora possamos estar reunidos na presença de Deus, prestando um culto de louvor e adoração, em que chamamos também de culto de oração, porque quando nos colocamos diante dele, as nossas necessidades, as nossas súplicas. É com muita gratidão a Deus e alegria em que faço parte da apresentação agora deste culto, gratos a Deus por livramento que tem nos dado, e o Senhor é bom, e devemos confessar sempre que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, e que podemos confiar num Deus que tem cuidado do seu povo, tem cuidado da sua igreja. Um Deus que cuida de você. Por mais que você possa, de repente, sentir dúvidas, até pelas nossas limitações humanas e fraquezas em que temos, o meu desejo para você nesta hora é que confie, deposite todas as suas expectativas neste Deus, um Deus que é vivo, um Deus que ouve as nossas orações e que está sempre pronto a nos ouvir e nos atender também. É claro que segundo a sua vontade, mas uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Irmãos, o tema do nosso culto é buscando a presença de Deus. E como nós devemos realmente buscar a presença do Senhor, até para sentir tudo isso que eu acabei de falar e ter essa confiança, é quando a gente busca a presença do Senhor em nossas vidas e que nos dá força, nos faz aproximar dEle. O Espírito Santo nos conduz desta maneira e nos deixa bastante à vontade e confiante naquilo que nós falamos e professamos. Nós vamos iniciar este momento de culto, já estamos, prestando esse culto ao Senhor, mas lendo a palavra do Senhor, que está no texto de introito, do número 365, do nosso inário para o culto cristão. Desejo buscar a presença do Senhor. Façamos essa leitura todos juntos. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. E procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Não me expulses da tua presença, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Amém, Que essa palavra do Senhor fique gravada à sua mente e coração. Aí são textos dos livros de Salmo, Deuteronômio, tirado, mas nos colocando esta verdade, e que nós devemos buscar ao Senhor, e de todo o nosso coração, e quando assim o fizermos, com certeza nós o acharemos. Vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, nós te somos gratos pela liberdade que estamos tendo, mesmo desta maneira, de um culto transmitido via online, mas de poder estar entrando nos lares através dessa mídia para proclamar a Tua palavra e declarar que o Senhor é bom. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. É o que te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Iremos louvar ao Senhor também, neste momento, com o hino congregacional, sob a direção aí do nosso irmão Valcir. Feliz em rever o irmão Carlos, podemos aqui conversar, falar das misericórdias de Deus sobre a vida dele, sobre a nossa vida, enfim, é muito bom estar junto com a igreja. Boa noite, amada igreja. Leamos o texto junto. Com alegria venho, ó Deus, leamos. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. 1 Reis 18, 12. Com alegria venho, ó Deus, ao templo te adorar. Com reverência quero
em qualquer lugar em que me possa achar. Oh Deus, desejo te servir e teu amor sentir. Senhor, desejo te agradar em tudo que eu fizer, na igreja, escola e no meu lar. Bondoso quero ser, eu em qualquer lugar em que me possa achar. Oh Deus, desejo te servir e teu amor sentir. Aos meus amigos, pais e irmãos, que eu sempre mostre amor. Atende, ó Deus, minha oração e aceita o meu louvor. Eu em qualquer lugar em que me possa achar. Oh Deus, desejo te servir e teu amor sentir. Vamos cantar a primeira estrofe. O pastor sugeriu aqui que nós trocássemos a palavra templo por casa. Vamos cantar então a primeira estrofe. A Aline vai colocar para nós e a gente trocando então a palavra templo por casa. Vai tocando, Anderson, para a gente sentir de novo essa melodia, essa harmonia. Sim. Com alegria venho a Deus em casa te adorar. É isso que nós vamos fazer. Com alegria venho, ó Deus, em casa te adorar. Com reverência quero aqui teu culto celebrar. Eu em qualquer lugar em que me possa achar. Oh Deus, desejo te servir e teu amor sentir. Amém. Amém. E nos nossos lares, em casa, né, como cantamos aí, mas é o momento que o cristão, onde ele coloca a planta dos seus pés, né, e se torna também a casa de oração e a casa de Deus. E o seu lar, nesta hora, é o local, né, de estarmos orando e adorando ao Senhor. E nós vamos fazer, então, o primeiro momento de oração, que é de ação de graças. Convido você a fechar seus olhos, uma maneira de se concentrar, né? Não deixar se desviar o seu pensamento, para estarmos então orando ao Senhor. Comece agradecendo a Deus por este dia em que Ele te deu. Agradeça pela vida, pela saúde que o Senhor tem te dado, pelo pão de cada dia, pelos recursos, que isso tudo são bênçãos de Deus. Agradeça a Deus pela sua família. Você, esposo, agradeça a Deus pela vida da esposa, a esposa pela vida do esposo, pais pela vida dos filhos, filhos pelas vidas dos pais. Agradecendo a Deus sempre por este momento de comunhão no lar e na família, de poder estar junto, cultuando ao Senhor. Isso é motivo
de estarmos sempre sendo gratos a Deus, porque sabemos que há lugares que às vezes não tem essa oportunidade, esse privilégio. Então seja grato ao Senhor. Agradeça a Deus pela vida da igreja em que você faz parte e que tem permitido que esta maneira de culto tenha chegado até o seu lar. Agradeça a Deus pela vida do nosso pastor, que tem estado também à frente, diligentemente conduzindo a igreja nesse tempo da pandemia. Agradeço a Deus pela vida de cada irmão envolvido na preparação desse culto. Todas as áreas, né, de mídia, de som, da música, todos os ministérios envolvidos. Sejamos gratos ao Senhor pela vida desses irmãos. Agradeço a Deus pela vida daqueles irmãos que têm tido a resposta do Senhor em tempo de pandemia, em colocar seus nomes nas listas de orações, e em que agora são gratos porque o Senhor trouxe cura, porque o Senhor sustentou a cada um e tem dado forças. Então sejamos gratos a Deus pelas respostas de oração. Agradeça a Deus pelas organizações da igreja, por todas as lideranças que têm estado se envolvidas ainda nos trabalhos, pela administração da igreja, conduzindo de forma também como o Senhor tem provido para que pessoas sejam abençoadas. É momento de sermos gratos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Seja grato ao Senhor mais uma vez aí pela sua vida, pela saúde que Ele tem te dado, pelo trabalho que você tem. Mas você que porventura esteja desempregado, agradeça também a Deus por oportunidades que com certeza Ele irá já abrir para você. Confie nisso. Vou convidar nosso irmão Valci, que pudesse estar fechando esse momento de ação de graça, para que Deus realmente receba toda a gratidão da sua igreja nesta hora. Deus amado, Deus grandioso, obrigado pelo dom da vida, obrigado pela saúde que Tu tem nos concedido, obrigado, Senhor Deus, pelos recursos, obrigado, Senhor Deus, pelos amigos, obrigado pelos irmãos, obrigado pela família, Senhor Deus, que Tu tem nos dado. Obrigado, Senhor Deus, obrigado. Obrigado pelo coração, o coração voltado para Ti, Senhor Deus, temente a Ti. Obrigado, obrigado pela Igreja Batista do Parque São Basílio. Obrigado pela liderança dessa igreja. Obrigado, Senhor Deus, pelos Teus servos que agora unem os seus corações conosco nesse culto dedicado a Ti, Jesus. Com certeza eles agradecem também pelas instruções que eles receberam todos esses anos do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor Deus, obrigado pelo Teu cuidado conosco. Continua, Senhor Deus, nessa noite a falar aos nossos corações, a arder em nossos corações com o Teu Espírito Santo, para que, Senhor, esse coração continue sendo grato a Ti e que a gente consiga sempre enxergar que mesmo em momentos difíceis sempre haverá espaço para a gratidão. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos fazer a leitura também do texto na nossa ordem de culto. Leiamos todos juntos. Vamos à presença dEle com ações de graças.
vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. E nós acabamos de agradecer, Salmos 95:2, né? É esse texto. E nós acabamos de agradecer, mas vamos também louvá-lo com cântico. Nesta hora, o irmão Valci também nos dirigindo. Hino 456. 456. Precioso é Jesus para mim. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. 1 Pedro 2:6. Acho que eu vou um pouquinho só mais rápido, tá, Anderson? Vamos lá. Desejo a presença do meu Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Batendo Ele a porta do meu coração, humilde e paciente aguardou a admissão. Do triste pecado outorgou-me perdão. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Agora só você em casa. Firma Jesus terei no final, futuro de glória na vida eterna. Feliz viverei já liberto do mal. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja habitar, e mais com o Mestre se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Glórias ao Senhor, né? Precioso é Jesus para mim, que você possa declarar isso com certeza e convicção da preciosidade, né, de Jesus, porque Ele é o autor e o consumador de nossa fé. Nós iremos participar agora do segundo momento de oração, momento de súplicas, em que nós vamos estar dirigindo a congregação, aos amados irmãos, um tema específico para, em unidade de propósito, estarmos orando ao Senhor. Então, mais uma vez, convido você a cerrar seus olhos, para que possamos estar concentrados. E comece a orar,
peça pela Igreja Batista denominada do Parque São Basílio. E a igreja, como eu sempre digo, sou eu e você, para que estejamos no centro da vontade de Deus. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que precisamos entender e sentir realmente a vontade do Senhor e estarmos no centro dela. Esse período da pandemia, com quanta dificuldade a igreja tem enfrentado, mas estejamos no centro da vontade dele. Clame ao Senhor por isso. Orem pela vida do nosso pastor, de sua família, para que o Senhor também o abençoe e o sustente nesses tempos. Lembrem-se também dos demais pastores da igreja com suas famílias. Clame a Deus pela vida deles, para que também sejam guardados, abençoados e que tenham livramentos neste período. Orem pela liderança da igreja, líder de cada organização. Orem pelas famílias da igreja, para que elas estejam cada vez mais também vivendo a plenitude do amor na presença de Deus. Orem pelos relacionamentos dos pais com os filhos, filhos com os pais. Clame a Deus também pelos casamentos, para que cada dia possam estar firmados em Deus e declarando para a sociedade que vale a pena o casamento na presença de Deus. Orem pelas nossas crianças, para que Deus também os abençoe, os guarde, sustente. Não sabemos o futuro que elas enfrentarão, mas Deus sabe, e que já estejam preparando-as para quando chegar na idade jovem, adultos, estejam na presença de Deus. Coloque também os nossos adolescentes, para que eles sintam a presença do Espírito Santo em suas vidas e não venham a desfalecer nesse tempo. Orem pelos jovens da igreja, pela juventude. Tem uma lista de paz de oração que é para orar pelos jovens. Aproveite este momento, lembre-se dos nomes em que você escolheu e coloque diante do Senhor agora. Mas orem também pelos idosos, irmãos, para que o Senhor os sustente também, que eles mantenham-se fortes e animados, por aqueles que têm vivido ao seu lado, cuidando pelos que cuidam dos seus, que o Senhor também os abençoe e os guarde. Agora coloque diante do Senhor o nosso país, ore pelo nosso país, orem pelas nossas autoridades, na pessoa do presidente, governadores, prefeitos, que no último pleito agora há muitos prefeitos que irão assumir no próximo ano, que essas autoridades possam ser tementes a Deus e venham fazer um governo que seja bom aos olhos do Senhor. E isso, irmãos, é mandamento do Senhor, a sua palavra nos orienta para que estejamos orando. Paulo, quando escreve a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, verso 2 e 3, ele diz: orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Versão linguagem de hoje. Podemos entender de quão importante é estarmos orando pelas nossas autoridades.
Orem pelas nossas equipes de ministros, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, para que possamos experimentar realmente esse tempo de paz e prosperidade em nossa nação. Coloque também as forças auxiliares, civis e militares, nas mãos do Senhor. Há muitos servos do Senhor participantes dessas forças e como tem enfrentado situações difíceis devido ao índice de criminalidade nas nossas cidades e país. Mas que o Senhor oriente esse trabalho. Orem também pela população carente, os que têm passado necessidades, para que o Senhor tenha misericórdia. Orem por aqueles que estão desempregados, na busca também de um emprego, eles possam manter-se motivados e esperançosos e crendo que o Senhor também abrirá a porta de empregos. Coloque diante do Senhor os empresários, eles que são justos nos seus negócios, para que eles possam crescer e abençoar vidas, abrindo oportunidades de emprego. Ora, clame pelos missionários. Nós temos uma lista de missionários que são auxiliados pela nossa igreja. Você, membro da Igreja Batista do Parque São Basílio, você conhece alguns nomes e seja um momento agora, coloque aqueles que vêm à sua memória diante de Deus, para que o Senhor também os sustente, dê a provisão de cada dia, onde estiver. Nós temos no nosso país, temos fora do país, levando a palavra do Senhor. O Senhor abençoe e as suas famílias também. Orem pela igreja perseguida, mas que não tenha a liberdade que nós temos tido de cultuar ao Senhor. Peça a Deus também pelas famílias da sociedade, para que elas possam entender e viver os princípios e valores orientados e ensinados pela palavra de Deus, porque com certeza assim teremos sociedade sã. Orem pelas famílias enlutadas que têm perdido seus entes queridos e atravessando esses momentos de luto, de dor, que o Senhor possa derramar a sua paz, esta paz que excede o entendimento humano, mas que venha trazer conforto e consolo aos corações enlutados. E orem também pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, todo em nosso país, para que a Igreja possa fazer diferença, ser um agente influenciador no nosso país e que possa mudar a realidade realmente da nação, fazendo a diferença, que é vivendo o reino de Deus já nestes tempos. A Igreja do Senhor pode fazer isso. Agora, irmãos, orem pelas nações do mundo que estão sofrendo aí com essa pandemia, como se vem falando, segunda onda, mas a continuidade dessa enfermidade que tem assolado tantas nações e as pessoas também, ainda tirando vidas. Que o Senhor tenha misericórdia. Orem para que, segundo a vontade do Senhor, Ele possa estar iluminando as mentes dos cientistas, pesquisadores, esses trabalhos que estão sendo feitos com as vacinas, um antídoto a este vírus. Mas o tempo é de Deus, Deus é soberano, sabemos disso, mas clamemos ao Senhor. Orem pelos profissionais da saúde, que têm se dedicado também com amor às suas vidas,
no trato e no atendimento, né, dessa enfermidade, aqueles que estão nos hospitais. Que o Senhor os proteja. Orem a Deus pelos enfermos, os que estão acometidos pela Covid-19 e outras enfermidades que têm enfrentado. E nós temos uma lista de oração com muitas pessoas clamando a Deus e pedindo ajuda da igreja, que estejam intercedendo por eles. Mais uma vez, te peço, lembre-se de algum nome que está na relação daqueles que você tem orado e clame a Deus por misericórdia sobre a vida de cada enfermo, para que o Senhor possa trazer cura, trazer libertação, trazer paz. Glorioso Deus e eterno Pai, separamos este momento para colocar diante de Ti essas nossas súplicas e Te clamar por misericórdia, Senhor. Sabemos que o Senhor sempre esteve no controle da humanidade e de tudo que acontece. E Tu és o único Deus a quem nós devemos dar toda a honra e toda a glória e colocar também estas nossas petições, porque cremos que o Senhor, no seu tempo, pode agir, dando resposta aos anseios da igreja, aos anseios das pessoas e da sociedade. Então te clamamos, Senhor Deus, conduza a história da nossa nação na esfera política e econômica. Conduza, Senhor Deus, também essa questão da enfermidade na nossa nação. Dê sabedoria às autoridades no trato dessa questão. E abençoe as famílias. Abençoe as nossas crianças, adolescentes, nossa juventude, para que estejam cada dia firmados em Ti e não venham desviar dos seus caminhos. Abençoe a Tua igreja, fortaleça toda a liderança, pastores que estão à frente, que possam conduzir os rebanhos segundo o Teu querer e a Tua vontade. Perdoa nossas falhas, tira de nós tudo que não provém de Ti, mas tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. É o que te clamamos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós teremos uma participação musical também agora com a nossa irmã Andréia. Boa noite, igreja. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. 1 Coríntios 7, 22. Dia após dia eu quero mais ouvir Tua voz me dizer quem
quem eu sou, que me escolheu dentre tantas vidas, pra hoje estar aqui, exaltar você. Esse é o Cristo que me chamou, que era impossível, Ele transformou, Ele tem poder. Esse é o Cristo que me chamou, que era impossível, Ele transformou, Ele tem poder. Palavra viva me fez andar e ver a vida em outra dimensão. Ser simples, sim, sem ser comum, como Cristo foi e o Pai apenas um. Esse é o Cristo que me chamou, que era impossível, Ele transformou, Ele tem poder. Esse é o Cristo que me chamou, que era impossível, Ele transformou, Ele tem poder. Para ser livre, não precisa ser escravo dos prazeres que te fazem acreditar. A vida é mais que tudo isso que os teus olhos contemplam e veem. É mais, é força que Deus explica e que vem de dentro de quem quer sentir. Esse é o Cristo que me chamou, que era impossível, Ele transformou, Ele tem poder. Esse é o Cristo que me chamou, que era impossível, Ele transformou, Ele tem poder. Esse é o Cristo, Ele tem poder, Ele tem poder. Esse é o Cristo, Ele tem poder, Ele tem poder. Esse é o Cristo que me chamou, que era impossível, Ele transformou, Ele tem poder. Esse é o Cristo que me chamou, que era impossível, Ele transformou, Ele tem poder. Esse é o Cristo que me chamou, que era impossível, Ele transformou, Ele tem poder, Ele tem poder. Esse é o Cristo que me chamou, que era impossível, Ele transformou, Ele tem poder. Amém. Agradecemos a Deus a vida da Andréia. Deus abençoe, mana, abençoe sua família. E que continue trazendo esses louvores para a igreja, para as nossas vidas, que são louvores edificantes. Convido a igreja para fazermos a primeira estrofe. Primeira estrofe do hino 329, sou feliz com Jesus, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3:18.
Se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ouçamos o recado de Deus trazido pelo nosso pastor Valdemir Alves da Silva. Bem, irmãos, manifestamos a nossa gratidão a Deus pela presença do irmão Carlos, retornando a direção deste culto, podendo dividir a mesma com o irmão Alex. Vamos dar continuidade, meus amados, pois assim nos tem permitido o Senhor, do estudo da carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Estamos no capítulo 15. Capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje vamos ler dos versículos 19 ao versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 15, 19 ao 21. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Neste, meus amados, que é um dos textos mais belos da Bíblia, conforto para os que creem no Evangelho de Jesus Cristo, em relação ao que nos espera no futuro, escrito a uma igreja considerada pelo apóstolo como carnal e infantil, falhando em questões morais, sociais, doutrinárias, mas que conseguia manter o cerne da mensagem do Evangelho, segundo Paulo. Nós entendemos Jesus Cristo para sempre, Senhor e Salvador absoluto, morto numa cruz para a remissão dos pecados e assim a única esperança de vida eterna, determinando como prova disto a sua ressurreição. Esta convicção, base de toda a igreja de Jesus Cristo, fazia parte da igreja corintiniana, apesar dos pesares, parte da igreja de Cristo, parte da igreja dos santos de Deus, como ele, Paulo, escreveu no início desta carta, mas que exatamente por isso estava sendo imensamente contraditório. Lição para nós é a de que os erros que existem em nosso meio, e que infelizmente existem, são erros, no entanto, que não nos impedem de continuarmos a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo que recebemos, o que nos faz ser igreja. Mas é claro que é preciso sempre haver muito cuidado em relação a isto. No texto passado, percebemos que no contexto da igreja de Corinto, que existia sem o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava em formação, recebendo, portanto, os ensinos e as doutrinas através da tradição oral, dos ensinos orais e também das revelações
dadas pelo Espírito Santo aos chamados mestres ou doutores da igreja, percebemos que, conquanto a igreja de Corinto, estivesse conseguindo manter o cerne do Evangelho, as doutrinas que constituíam o cerne desta mensagem, não estavam todas sendo compreendidas em sua inteireza, e isto começava a ameaçar a igreja como tal. Percebemos que, em termos gerais, a igreja estava confusa acerca da ressurreição. Claro, ela recebera o ensino de que Jesus Cristo ressuscitara dentre os mortos, mas não estava, ao que parece, pelo menos por parte da sua liderança, compreendendo toda a realidade e toda a profundidade disto. Acreditam pesquisadores que existiam entre os cristãos de Corinto os que criam que Jesus Cristo ressuscitou, mas não de forma literal, isto é, não com um corpo que, mesmo sendo glorificado, no entanto, era um corpo, evidência de que ele, Jesus Cristo, tinha um corpo que fazia dele um ser humano na expressão mais completa, mais perfeita, mais exata da palavra. Como acontecerá em todas as épocas do cristianismo, sem dúvida existiam já na igreja de Corinto as explicações, de repente, de que o desejo dos apóstolos em ter Jesus Cristo com eles fez com que a visão de Jesus Cristo lhes parecesse uma presença física e que a própria experiência de Paulo era isto. Ou seja, Paulo tivera uma visão espiritual de Jesus Cristo no caminho de Damasco, com quem conversou, de quem ouviu a voz, de quem ouviu a pergunta: por que você me persegue? E isso levou Paulo a acreditar, eles pensavam, que havia acontecido um encontro físico entre Paulo e Jesus. Em outras palavras, existiam os que na igreja acreditavam que morrer com a fé em Jesus Cristo como Salvador absoluto implicava na salvação eterna, sem que para isto tivesse de existir uma ressurreição corporal. A ressurreição era para esses figurada, simbólica. Para os de Corinto e depois para todos os cristãos, a afirmação de Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês, nos deixa com a convicção de que Paulo estava falando da ressurreição corporal, física, do Senhor Jesus. O crer nesta ressurreição, irmãos, há de se tornar então em um ponto capital, em um ponto indispensável, a autenticação da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Não crer assim, depois da formação do cânon do Novo Testamento, é assumir uma heresia no sentido maior desta palavra, a saber, todo e qualquer ensino que impeça alguém de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Jesus não é o Senhor absoluto quando não se aceita a sua ressurreição física, porque isto é admitir que ele não é o Senhor da vida, quando ele diz, eu sou a vida. E aí nós entramos no nosso texto de hoje, verso 19, se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Não. O apóstolo não está endossando a ideia de que só o que importa é a nossa vida para depois desta vida, porque esta vida física, material, é mesmo passageira e por isso ela é sempre uma ilusão a qual nós não podemos nos apegar, enfim. Essa vida é algo que não tem de fazer com que nós tenhamos de incomodar a Deus para vivê-la bem. Ele não estava dizendo isso, irmãos, quando faz esta afirmação. Se esperamos por Jesus só nessa vida, somos os mais infelizes, os mais miseráveis dos homens, como está em alguns manuscritos. O que ele estava dizendo, então, quando escreveu isso, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, e aí somos, dos seres humanos, os mais dignos de pena, como eu disse, como está em alguns manuscritos, os mais miseráveis, o que ele estava afirmando era que se Jesus Cristo
Se Jesus Cristo for recebido como Senhor e Salvador para tornar esta vida uma vida na qual não se sofra, não se fique doente, não se tenha problemas sociais e morais, porque somos de Cristo, vamos ser, irmãos, realmente pessoas tremendamente infelizes. Porque a realidade da vida, com a própria permissão de Deus, não nos permite pensar e experimentar a vida deste modo. Seremos infelizes porque, tomando emprestado as palavras do poeta Francisco Otaviano, ter Jesus Cristo, mesmo que isto signifique experimentar bênçãos e situações milagrosas, isso não significa, no entanto, passarmos a vida em brancas nuvens e que só dormiremos em plácidos repousos. O Senhor Jesus diz para não desanimarmos, mas nos avisa que no mundo teremos aflições. João 16:33. Jesus Cristo em nossas vidas terrenas faz com que momentos de prazer, de enlevo e de alegria sejam realmente momentos maravilhosos. A alegria do crente em Cristo Jesus é uma alegria transbordante, porque ela é algo que tem a ver com a paz da alma. Reconhece os fatos bons da vida, os bens da vida como realidades preciosas, mas sabe que o que está na alma, por causa do que fez Jesus Cristo, é o que nos faz viver de fato a vida com sentido. Em Jesus, quando estamos alegres, estamos de fato. A paz da alma pode nos tornar felizes até em circunstâncias as mais adversas. Todos nós sabemos em que circunstância foi o escrito hino que nós acabamos de cantar a primeira estrofe antes desta reflexão. Sou feliz com Jesus, ou como está em inglês, está tudo bem com a minha alma. Este hino, irmãos, foi escrito num contexto de morte. Não foi um contexto de cura, não foi um contexto de vitória em termos materiais, foi um contexto de morte. A letra do hino é a poesia de um pai que perde suas 4 filhas em um naufrágio. Gente que já perdeu pessoas amadas, sabe o quanto é duro isto. Imagine perder 4 filhas de uma vez só. Mas esse pai disse, está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma por causa de Jesus. Então as nossas lutas, sofrimentos, decepções doem, pesam, machucam, só que por causa de Jesus Cristo, nos edificam, nos amadurecem, nos ensinam, fazendo-nos experimentar o passar pelos vales das sombras da morte com Ele, como está no Salmo 23. Mas por que Ele, irmãos, em situações como esta, faz diferença? Porque Ele é para sempre. Exatamente porque Ele não é só para esta vida. É por isso que Ele faz toda essa diferença. Porque Ele nos fala de uma vida com Ele para sempre, onde tristezas, dor, morte não existirão nunca mais, em contraste com esta vida que não é o nosso paraíso, não é o nosso lugar de descanso, ainda que haja momentos nesta vida que experimentamos em parte o paraíso e podemos descansar de fato. De qualquer forma, esta vida não é o nosso paraíso e nem o nosso descanso. Ou seja, se Ele, Jesus, não for esta garantia para nós de uma realidade que nos espera quando então estaremos finalmente livres das agonias daqui, para que mais serve Jesus Cristo? Apenas para vivermos esta vida? Vamos ser muito infelizes à medida que formos passando pelos sofrimentos inevitáveis da vida, achando que não era para passarmos por esses sofrimentos, porque somos de Jesus Cristo. E aí vamos ser ainda mais infelizes. Vamos nos decepcionar
enfraquecer na fé, por mais palavras de ordens que venhamos a dizer ou repetir do tipo, está amarrado, não aceito, não aceito ou aceito. Irmãos, como faz diferença Jesus Cristo na vida das pessoas. Ontem o Fernando Machado me mandou uma notícia muito triste, né? Eu diria assim, pavorosa, em relação ao Japão. Neste mês de outubro que passou, suicidaram-se mais japoneses do que a Covid matou durante todo o ano no Japão, apenas em um mês. Se mataram mais japoneses do que a Covid matou de japoneses desde o mês de março, né? Fevereiro, março, quando ela começou. O que é isso, irmãos? Uma sociedade altamente tecnológica, altamente adiantada, mas completamente vazia em relação a Deus. E a prova é que não mais que 1% da população japonesa é cristã. Imagina ainda temos que imaginar o fato que mesmo dentro desse 1%, quantos realmente são cristãos de verdade, para deixar as pessoas ver que Jesus Cristo faz a diferença, não de uma vida que não tenha problemas, não tenha tristeza, não tenha choro, mas de uma vida que passa a ter sentido mesmo em meio a isto. É isso que faz, irmãos, a nossa diferença. Chega a ser curioso, mas é para nós compreendermos, às vezes, as indagações das pessoas não crentes, quando nos veem sofrer, mas você não era para sofrer, você não pertence a Jesus, você não serve a Deus. Eles não entendem. Eles não entendem que o que está acontecendo na minha vida é para mostrar a ele, ou a ela, que eu posso passar por aquilo sem sossobrar, sem me desesperar. Eu já fiz muitos enterros, irmãos, de pessoas cristãs e não cristãs. Já vi muitas pessoas cristãs sofrendo muito nos momentos do sepultamento, mas eu nunca vi uma pessoa cristã querer se jogar na sepultura junto com o morto. Eu já vi isso por parte de pessoas não cristãs. Eu compreendo, entendo, não quero julgar o sofrimento de quem quer que seja, o desespero daquela hora, mas falta a certeza de que você não está desamparada, não está jogada no mundo, não está sozinha, apesar do que está lhe acontecendo. Por isso que Jesus Cristo faz a diferença, mas não podemos pensar, então, que Jesus Cristo é para evitar que eu sofra, para evitar que eu fique doente, para evitar que eu passe por este ou aquele problema, porque aí, nesse caso, é como Paulo diz, eu vou ser uma pessoa tremendamente infeliz, e entre todas a mais infeliz, sabe por quê? Porque eu sei que não é para isso. Eu aprendi sobre que Jesus não é para isso. Jesus é para estar comigo aqui e estar comigo para sempre. E essa certeza faz com que a minha vida seja uma vida diferente. Verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Uma vez que a suposição de que Cristo não ressuscitou tenha de admitir argumentos que temos de rejeitar, não há por que, inclusive, não percebermos como esta questão do Senhor Jesus ser as primícias entre os que dormem, isto é, ser o primeiro a ressuscitar para não morrer, que isso já estava figurado no Antigo Testamento, como fonte de bênçãos. Quando na plantação dos cereais entre os hebreus na terra prometida, conforme Levíticos 23, 10 e 11, eles receberam a ordem de trazer ao sacerdote um feixe do primeiro cereal, chamado de as primícias dos cereais, que eles colhessem. O sacerdote, então, tinha de mover ritualmente o feixe perante o Senhor, para que isto fosse aceito como uma ação de Deus em favor do povo de Israel. Este ritual, o da apresentação das primícias dos cereais em feixe, seria feito no dia seguinte ao sábado, isto é, no domingo, Levíticos 23, 10, numa alusão clara à ressurreição de Jesus,
a primícia dos que dormem. As primícias eram o feixe dos primeiros cereais colhidos, e a apresentação dessas primícias era um sinal das bênçãos de Deus. O feixe continha as primícias dos cereais, mas eram cereais. O Senhor Jesus ressuscita para ser as primícias para os seres humanos, que então vão também ressuscitar como seres humanos, aperfeiçoados, glorificados. O feixe do primeiro cereal, isto é, as primícias dos cereais, inserido dentro das práticas do povo de Deus do passado, explica a simbologia de Jesus como as primícias da ressurreição. Verso 21, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Paulo estava, irmãos, agora ensinando aos de Corinto e a nós hoje sobre o fato de que todos nós, seres humanos, participamos da natureza mortal de Adão e por isso também todos nós nos tornamos corresponsáveis pela realidade da morte que essa natureza humana assumiu. Esta é uma verdade. Mas ele diz também que em Cristo somos transformados em seres viventes para sempre. Esta é outra verdade. Aí podemos entender o significado da expressão de Paulo no versículo 19, em Cristo. A ressurreição, em toda a sua amplitude, não é a ressurreição em geral, aquela que Daniel mencionou quando disse: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. A ressurreição que Paulo tem em mente é a ressurreição dos que estão em Cristo, porque a ressurreição no sentido de viver para sempre após esta vida, no sentido que a palavra vida é e tem, é uma realidade preparada somente para os que estão em Cristo. É a ressurreição que Daniel chama de vida eterna, em contraste com a ressurreição que ele mesmo, Daniel, chama de ressurreição para vergonha e desprezo eterno. Então todos ressuscitarão, mas nem todos ressuscitarão para o que se possa chamar de vida eterna. A Bíblia chama de morte eterna, que é um morrer, morrer e morrer sem nunca parar de morrer. Cabe aqui explicar algo que provavelmente ainda vamos mencionar outra vez. Primeiramente, há a ressurreição espiritual, que é aquela que ocorre quando nós nos convertemos a Jesus Cristo. Por isso Paulo escreveu: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Colossenses 3:1. Esta ressurreição, a meu ver, é a primeira ressurreição, aquela sobre a qual se fala no Apocalipse. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse 26. Me perdoem os irmãos pré-milenistas, né, que ensinam que haverá 2 ressurreições com diferença de 1000 anos, uma para outra, a primeira ressurreição dos salvos e depois uma outra ressurreição, respeitando o direito, né, deles pensarem assim. Eu entendo que o texto está falando da ressurreição da conversão. 1000 anos depois significa, não é, os sacerdotes de Deus que reinarão com ele 1000 anos depois. 1000 é o símbolo da eternidade, queridos. O número 1000 é o símbolo da eternidade de Deus, tá? Falando da eternidade, porque ressuscitamos, primeiro para nos tornarmos sacerdotes de Deus. Mas há ressurreição do corpo. Há ressurreição espiritual, aquela da nossa conversão, mas há ressurreição do corpo. Cada ser humano é uma alma, no sentido de que ele é um corpo físico, mas dotado de emoções, de inteligência. Só que no ser humano esta alma, isto é, os seus sentimentos, a inteligência, a sua vontade, tem a capacidade de sobreviver à morte,
que acontece quando a alma se separa do corpo físico. Esta capacidade de sobreviver à morte é porque a alma humana pode se conectar com Deus, daí ser também chamada de espírito ou alma imortal. Quando morremos, é porque a nossa alma se separou do nosso corpo. E por isso a ressurreição será o juntar-se outra vez da nossa alma com o nosso corpo. Quando morremos, estamos incompletos. A ressurreição vai nos completar de novo. Só que o juntar-se da alma com o corpo, dos que morrem perdidos e perdidas, chama-se, usando a expressão do profeta Daniel, a ressurreição para a vergonha e para o desprezo eterno. Enquanto juntar-se da alma com o corpo de quem morreu em Cristo, e portanto morreu salvo e salva pela graça de Deus, em Cristo Jesus, é o que se pode chamar, usando-se ainda Daniel, de a ressurreição para a vida eterna. Os universalistas ensinam que, pelo que Jesus Cristo fez na cruz, todos os seres humanos ressuscitarão em Cristo. Daí a palavra dizer que Deus não quer que alguns se percam, mas senão que todos venham a se arrepender, 2 de Pedro 3,9. À luz das palavras de Paulo, é óbvio que é preciso um exercício mental muito grande para chegar a esta conclusão dos universalistas. O desejo de Deus é pelo arrependimento e consequente salvação de todos os seres humanos, sem dúvida. Este é o desejo de Deus, a vontade de Deus. O arrependimento só ocorre quando se reconhece que a morte de Jesus aconteceu por causa dos nossos pecados. Sim, conforme o texto de Pedro, Deus quer que todos cheguem a este reconhecimento e consequente arrependimento, mas o texto não diz que Deus vai obrigar as pessoas a se arrependerem. A ressurreição com a qual Paulo estava lidando neste texto é o que chamamos da ressurreição para a vida eterna. Ele não está lidando com a ressurreição sobre a qual Jesus, repetindo Daniel, fala em João 10, 5, 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Esta é a explicação da ressurreição em forma geral. Não está fazendo, no entanto, carregando em cima da importância da ressurreição para a vida eterna, embora que se fale, né? Os que ressuscitarão os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Não está ensinando salvação pelas obras, não, querido. Sabe por quê? O bem que eu e você podemos fazer é um só: receber a dádiva de Deus, que se chama Jesus Cristo e que morreu por nós na cruz do Calvário. Não há nada que você possa fazer de bem se primeiro você não fizer isso. Ressuscitarão para a glória eterna os que tiverem feito o bem, porque fizeram isto, receberam o presente que Deus lhes deu, Jesus Cristo. Porque não fazendo isso, tudo que se fizer acaba se tornando mal e farão com que esses, sem Jesus, ressuscitem para serem condenados. De qualquer forma, ao mesmo tempo que a gente sabe que João 3,16 explica o sentimento de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao mesmo tempo que nós sabemos disto, nós também sabemos que está escrito que o Senhor reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Deus nos ajude, irmãos, no ensino da sua lição, da sua palavra para nós, e que mais uma vez nos faça indagar a nós mesmos, porque essa é uma indagação
que eu tenho que fazer entre mim e Deus, você e Deus, se você tem certeza que você vai ressuscitar para a vida eterna, porque você está em Cristo, você está vivendo em Cristo Jesus. Você não recebeu Jesus ainda como seu Senhor e Salvador absoluto, não importa quanto tempo você já é membro desta igreja, você está correndo um risco seríssimo de não ressuscitar para a vida eterna, mas de ressuscitar para a vergonha eterna. Que isso não aconteça. Você já sabe a verdade, é você acreditar, deixar que o Espírito Santo lhe ajude a você tomar uma decisão de fato, e não apenas viver, às vezes, um cristianismo de costume, não é? De tradição. Que Deus, então, nos faça compreender. Vamos passar, irmãos, para o momento final, quando, então, vamos impetrar a bênção dos apóstolos. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a bendita consolação do Espírito Santo seja conosco, que aqui estamos nesta gravação, com a Igreja de Deus denominada Batista do Parque São Basílio, em suas casas, onde quer que estejam os irmãos e irmãs assistindo este culto, com a irmã Rosemary, confortando-a com a perda da sua irmã, Rosane, e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém.